Fala galera, tudo beleza? Luiz Pimenta aqui, criador do canal, e hoje eu vou falar de uma notícia que saiu recentemente sobre a alteração de uma lei que exige agora apenas 2 calções no máximo para um contrato de arrendamento. Então, eu vou mostrar aqui no site um pouco mais sobre essa notícia, mas existe uma lei que ela foi alterada para que isso possa ocorrer, e depois eu vou deixar o link da lei certinha para você ler com calma. Mas antes disso, se você pretende imigrar para Portugal e está preocupado com essa questão de arrendamento, o mais correto é você se planejar financeiramente e comprar o seu imóvel cá em Portugal. Porém, eu sei, é difícil, mas não é impossível. Devido ao valor da entrada, pode ser que você demore um pouco mais para conseguir financiar o seu imóvel, mas seria muito importante que você já viesse para Portugal com essa mentalidade de financiar o seu imóvel, porque na prática, uma parcela que depende, lógico, do valor final do imóvel, ela pode ser menos da metade de um arrendamento. Então, se você quiser saber mais detalhe, eu tenho um curso específico que eu mostro o passo a passo que eu fiz para financiar 2 imóveis cá em Portugal. Não sei se você sabe, se me acompanha aqui, eu ou o canal da minha esposa, mas já estamos quase completando 4 anos cá em Portugal e já conseguimos financiar 2 imóveis. Estamos indo para o terceiro, só ainda não concluímos devido a essa taxa que está sem decisão para onde vai parar, a taxa de juros no caso. Então a gente ainda não decidiu, mas estamos próximo de adquirir o terceiro imóvel financiado. E no curso eu dou todos os detalhes de como que a gente fez para comprar os 2 imóveis financiados. Então vamos para a matéria. Aqui, pessoal, para quem me acompanha já há mais tempo, sabe que eu gosto de utilizar muito o site do Idealista. O Idealista ele tem bastante matéria, bastante conteúdos, reportagens e preço de imóveis. Então você consegue até consultar para financiar ou para arrendar pelo site do Idealista. Vou deixar o link aqui também na descrição, mas vamos lá. O assunto de hoje, que é o que está sendo bastante comentado na internet, é os senhorios, que são os donos dos imóveis, só vão poder exigir 2 meses de rendas antecipadas e calção. Aqui, no detalhe da matéria, mostra certinho qual que foi a proposta, que o Bloco de Esquerda inicialmente pediu 1 mês só na lei, e aí o Partido Socialista, que é o PS, subiu para 2 meses em vez de um. Por fim, foi aprovado, então a lei vai ser alterada para 2 meses no máximo de calção. E aqui eles fazem a justificativa que as garantias que os senhorios pedem são praticamente impossíveis os inquilinos pagarem, que devido a tantas reclamações e há casos que são pedidos até 12 meses de garantia, e aqui eles encerram dizendo que o valor exigido das rendas antecipadas e calção impossibilita muitas vezes as pessoas a não conseguir acessar um arrendamento, no que é verdade. E também aqui eles falam que é uma exigência desproporcional e por isso que veio essa alteração na lei para tentar ajudar. Mas me diga você, na prática, o que você acha dessa medida, dessa nova alteração de lei? Você acha que vai funcionar ou não vai funcionar? Eu vou deixar um caso prático aqui, mas antes disso, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, pois essa análise que eu vou fazer reflete a um contexto real. Vamos ao caso. Como eu comentei um pouco antes, atualmente a gente já está com 2 imóveis financiados e um deles está arrendado. Eu vou trabalhar com valores aqui fictícios para você ter uma base do raciocínio do que eu acho que com essa medida vai acontecer na prática. Eu vou pedir para o editor de vídeo ir colocando os valores aqui na tela enquanto eu vou falando. Mas um caso prático hoje. Um arrendamento de 500 euros. Vamos supor, hipoteticamente, que seja eu o dono ou qualquer outro dono que é o senhorio desse imóvel, decidiu arrendar o imóvel por 500 euros. Correto? Até aqui, 500 euros por mês. De acordo com essa lei, ele só poderia pedir 1.000 euros de calção. Ou seja, quem decidisse alugar o imóvel, ele só poderia pedir até 2 meses adiantados de calção. Fato. Porém, o que muito acontece cá em Portugal é os donos dos imóveis arrendarem os imóveis com um recheio dentro. O que é o recheio dentro? São os móveis, como por exemplo, cama, sofá, frigorífico, que é a geladeira cá em Portugal, máquina de lavar louça, micro-ondas, fogão. Existe aqui um reservatório de água que, em vez de você usar o gás, ele tem um cilindro que armazena a água, ele esquenta, então é uma alternativa para o gás
São vários itens e acessórios que o senhorio ele investiu esse valor para colocar dentro do imóvel para que ele possa arrendar o imóvel com tudo incluso, para que o inquilino consiga entrar dentro do imóvel sem se preocupar com nada. Já vai ter todos os itens e o inquilino consegue morar tranquilamente, correto? Eu vou colocar aqui um valor médio de quanto um possível senhorio gastou com todo esse recheio. Então vamos lá. Por exemplo, fogão, uns 200 euros. 150, 100 a 200 euros, dependendo da condição. Sofá, dependendo também, 200 a 300 euros. Máquina de lavar, é pelo menos uns 200 a 300 euros. Cama, se for uma cama de casal e um colchão, é pelo menos uns 400 euros entre estrado e o colchão. Dependendo da qualidade do colchão, é até mais. Fogão, não sei se eu já falei. Cilindro, pelo menos 100 euros. Frigorífico, que é a nossa geladeira, pelo menos uns 200 a 250 euros, uma marca mais branca, digamos assim. Tem frigoríficos de 500 a 600 euros. Enfim, somando tudo isso, a gente consegue perceber por baixo que ficou mais de 1.000 euros para o senhorio rechear a casa. Ou seja, na prática, você acha que esse senhorio vai querer arrendar apenas por 500 euros para ele ter um calção de 1.000? O que é o calção no final das contas? É a garantia que o senhorio vai ter caso aconteça algum imprevisto dentro do imóvel. Ou seja, se ele gastou um exemplo básico, 1.200 em todos esses recheios, o correto para o senhorio ficar tranquilo, ele teria que cobrar o arrendamento 600 ao invés de 500. Por quê? Porque daí ele teria 1.200 de calção para cobrir as despesas caso houver durante o contrato de arrendamento. E você pode estar pensando, mas os senhorios são os vilões. Por que que eles querem fazer isso? Sangrar o imigrante, sangrar o seu conterrâneo? Não. A verdade é, ninguém quer perder dinheiro. O senhorio, assim como qualquer pessoa, ele fez um investimento. Ele colocou o dinheiro do bolso para ter os itens e acessórios dentro do imóvel e nada mais justo do que ele preservar aquilo que é o patrimônio dele, que ele investiu, juntou dinheiro, batalhou e conquistou. E isso vale para qualquer pessoa. Você sendo o inquilino de hoje, pense que você pode ser o senhorio de amanhã. Então você tem que entender os dois lados da moeda. E eu já passei pelos dois lados da moeda e sei muito bem que isso acontece de verdade. Tanto que todos os imóveis que eu e minha esposa arrendamos, a gente tem gato. Então, todos os imóveis a gente deixou claro que caso houvesse algum dano material, por exemplo, no sofá, uma mesa, alguma coisa que os gatos causassem, a gente ia ressarcir. Tanto que teve um caso que os gatos arranharam aquela cabeceira que fica atrás da cama. Eu não sei, no Brasil não é tão comum, mas em Portugal é. Ele vem uma cabeceira, tipo uma madeira, tipo um pallet, bem a grosso modo, e fica protegendo a cama da parede gelada. E um dos imóveis que a gente arrendou, os gatos foram lá e arranharam. E antes da gente devolver o imóvel, a gente simplesmente fomos lá e compramos um novo, um zero, dentro da fábrica. Fomos lá, encomendamos e trocamos. Deixamos um zero bala antes de deixar o imóvel. Por quê? Nada mais justo da gente entregar o imóvel da mesma forma que a gente recebeu ele, que é o combinado. E o calção serve para isso. Se eu não tivesse feito isso e deixasse lá o que o gato estragou, muito provavelmente o dono do imóvel iria descontar do meu calção. E por que eu estou dizendo isso? Veja esse relato aqui, o que você acha. Vou pedir para o editor deixar aqui na tela. Você pode dar o pause aí para ler com calma, porque o relato é longo, mas em resumo foi: o dono desse imóvel, ele arrendou para um casal com crianças o imóvel e quando ele descobriu, tinha 3 casais vivendo dentro do imóvel com 7 crianças. Imagina como que ficaria a condição desse imóvel após o pessoal deixar esse imóvel alocado. Mas isso aí você não pode generalizar porque não é todo mundo que é assim. De fato, não é todo mundo que é assim. Só que você viu nesse relato, e são milhares de relatos, porque eu acompanho dentro dos grupos de Facebook, principalmente, os donos dos imóveis, eles fazem isso devido aos problemas que os inquilinos causam. Então, eu já vi vários relatos que os inquilinos vendem todo o recheio antes de sair. Então, eles vão sair, o contrato vai vencer mês que vem, semana que vem, por exemplo. O inquilino começa a vender tudo. Ele vai vender na televisão, o micro-ondas, o sofá,
daqui a pouco a geladeira, daqui a pouco a máquina de lavar, ele vai levantando dinheiro porque a situação deve ter apertado ou porque a pessoa é da índole da pessoa mesmo. Enfim, ele causa um prejuízo enorme para o dono do imóvel. Por isso que é aquele famoso ditado, os bons pagam pelos maus. E é fato isso que acontece. Eu já presenciei vários senhorios, que são os donos dos imóveis, relatando isso. E esses relatos é diário. Você pode até ver dentro dos grupos do WhatsApp ou Facebook que você está, a dificuldade que tem o brasileiro de arrendar o imóvel. Além do valor de caução, que a gente vê que chega a 12 meses, pode ser 6, 8, 10, 12, tem a questão de ser brasileiro. Está cada vez mais difícil, porque os bons pagam pelos maus. É tanta situação crítica que a gente vê acontecer aqui, que na prática, eu sinceramente acredito que só vai piorar com essa nova lei. Pois no final ninguém quer perder seu investimento. A pessoa que batalhou, conquistou e colocou lá todo o seu dinheiro e energia, ela quer ter um mínimo de retorno. Então, deixa aqui nos comentários o que você achou dessa notícia. Você acha que vai melhorar ou vai piorar a situação que a gente vê aí que está dificultando diariamente? Então, eu só quis deixar claro esse contexto porque a gente sabe que a situação está difícil, sabemos que os valores estão exorbitantes, mas no final de tudo não é o senhorio o vilão dessa história. Mesmo porque ninguém quer pôr um investimento hoje aí para perder dinheiro. Todos querem ter pelo menos o lucro ou recuperar o valor que foi investido. E lembrando, hoje você é inquilino, amanhã você pode ser o senhorio. Então, fique aqui as palavras finais, espero que você tenha entendido os cálculos, deixa aqui a sua opinião, porque é interessante a gente entender a opinião de todos, o que vocês estão achando, se está difícil hoje, se você acha que vai piorar ou não, que eu ficaria feliz aqui de responder os comentários. Certo? Vamos ficando por aqui, espero que tenha gostado. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal.